Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando hoje o nosso curso de arquivologia, né? Esse curso de arquivologia voltado aí para o seu concurso. Gente, para quem não me conhece ainda, sou o professor André Sandes. Espero que nesse curso eu possa ajudar você, ajudar na sua preparação, para que você no dia da prova esteja preparado e possa ser aprovado. E depois me chame para o churrasco, que é a parte mais importante, né? Nesse curso eu peguei questões com características do concurso que você vai fazer, certo? Não só da banca Instituto AOCP, mas também de outras bancas, né, que têm características semelhantes, belezinha? Então são 13 questões aqui que eu tentei trazer para vocês, sempre as questões focadas no edital, apesar do edital não especificar quais são os itens que vão cair dentro de noções de arquivologia, eu peguei aquelas questões que são mais características da área, tá bom? Então sempre vou abordar uma questão e depois comentar essa questão com a parte teórica, belezinha? Tranquilo? Gente, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tá bom? Eu vou deixar depois meus contatos para que você interaja comigo, tirar suas dúvidas. O curso é online, mas a interação tem que ser real, beleza, gente? Vamos lá, começar a primeira questão, olha aí na tela, ó. A primeira questão que eu coloquei foi o seguinte, eu botei o seguinte, ó, deixa eu ver aqui. Primeira questão, olha aí, um grupo de pesquisadores auxiliados por um técnico de arquivo do Banco Nacional Social trabalha na análise do acervo histórico. O coordenador do grupo explica que, conforme a orientação do arquivista, é importante destacar nesta empreitada o valor secundário dos documentos. Bom, eu nem vou comentar o resto da questão. A ideia aqui, para que você entenda, você vai ter que entender a questão do valor documental. Então, olha aí na tela a questão do valor documental. Todo documento, gente, ele tem valor. Você só deve guardar algo que vale alguma coisa. Isso, inclusive, serve como dica para as mulheres aí que estão namorando ou que tem um cara sem vergonha. Ó, se não vale nada, jogue fora. Perfeito? Então, olha aí, ó. Nós temos documentos com valor primário e documentos com valor secundário. Gente, documento, ele tem que ter valor. Se ele não tem valor, você joga fora. O valor primário, ó, o que é o valor primário? O valor primário é o primeiro valor de um documento. Então, todo documento, quando nasce, ele nasce com um valor primário. Esse valor primário também é chamado de administrativo, fiscal e legal. Então, veja bem, se cair na prova primário, você já sabe que é sinônimo de administrativo. Até botei destacado aqui, ó, tá vendo que está sublinhado de azul. Então, geralmente nas provas de concurso, primário e administrativo são tratados como sinônimos. Mas também a gente vê de vez em quando cobrando aí fiscal e legal. Enquanto o documento de valor secundário é chamado de histórico, que é o nome mais comum, que é mais cobrado em prova, e probatório e informativo, tá bom? Então, muito cuidado com isso, porque, veja bem, olha para mim aqui. Quando eu falo de documento, gente, pensa assim, todo documento, ele nasce com um propósito. Esse propósito, essa finalidade inicial, é o seu valor primário. Depois de um tempo, esse documento perde esse valor inicial, esse valor primário, e aí ele pode vir a ter um valor secundário histórico. E o que é esse valor secundário histórico? É o valor que o documento agora tem para pesquisa histórica, para conhecer o passado, para comprovar coisas do passado. Perfeito? Então, olha na tela aí o seguinte, observação importante. Observação importante, ó. O valor primário, todo documento nasce com valor primário, mas o valor primário, ele é temporário. Isso quer dizer que todo documento nasce primário, mas todo documento um dia vai perder esse valor primário administrativo. Enquanto o valor secundário, gente, ele é permanente, ele é forever. Então isso quer dizer que o documento nasce com valor primário, mas ele vai perder esse valor primário um dia porque o valor primário é temporário. Depois que ele perde esse valor primário, ele pode vir a ter o valor secundário. Cuidado, gente, pode. Pode ser que não venha a ter, alguns têm, outros não. Se ele chegar a ter valor secundário, esse valor é forever, né? Esse valor é eterno, tá bom? O símbolo do infinito aqui, tudo bem? Perfeito. Eu até coloquei um gráficozinho, tem um gráfico que eu fiz aqui, que bem legal, que mostra como é que funciona a questão do valor documental. Olha aí na tela, ó. O documento, quando nasce, ele nasce no auge do seu valor primário. Então, ele tem muito valor primário, tem muito valor primário. Esse valor primário, com o tempo, vai diminuindo, diminuindo, ó, até chegar um momento que ele acaba, porque o valor primário é temporário. Quando acabar esse valor primário, aí, caso ocorra isso, ele pode vir a ter um valor secundário. E o valor secundário é o contrário, ó, ele vai aumentando com o tempo. Quanto mais um documento é histórico, quanto mais o tempo passa, mais o documento vai ficando histórico. Tudo bem? De novo,
Nem todo documento vai ter valor secundário, nem todo documento adquire valor secundário. Mas se ele adquirir valor secundário histórico, aí não tem jeito. Ele vai ter esse valor forever, para sempre, não perde mais esse valor. Tudo bem, gente? Ficou claro isso aí? Ok. Então, vamos voltar para a tela para a gente responder a questão. Ó, eu acho que ficou claro, né? Então, olha, um grupo de pesquisadores auxiliados por um técnico do arquivo do Banco Nacional Social trabalha na análise do acervo histórico. Veja que ele já está falando de histórico, acervo histórico. O coordenador do grupo explica que, conforme a orientação do arquivista, é importante destacar nessa empreitada o valor secundário. Ora, gente, você falou secundário, você tem que lembrar quais são os termos que estão ligados ao valor secundário histórico, que devem evidenciar características de documentos. Ora, se eu estou falando de documento secundário histórico, logo eu estou falando de um documento que tem valor probatório e informativo. Probatório e informativo. Muito cuidado, gente, ó. Toda vez que falar documento de valor primário, você lembra, ó, administrativo, fiscal ou legal. Quando falar de secundário, é o quê? Histórico, probatório e informativo. Belezinha? Ó, eu tenho mais uma dica para vocês. O documento que tem valor histórico, ele pode voltar a ter valor primário. O documento de valor secundário, ele pode voltar a ser administrativo. Tudo bem? Como assim, professor? Olha, tem situações que o documento já é histórico, já é secundário, já tem valor probatório informativo. E aí, por necessidade da administração, ele pode novamente ter valor primário. Esse valor primário vai ser para tirar dúvida de alguma coisa. Por exemplo, vamos dizer que é um processo judicial que, para comprovar algo, eu preciso de um documento histórico. Mas veja, o documento de valor secundário que volta a ter valor primário, ele não perde valor primário, beleza? Porque o ele não perde valor secundário. Por quê? Porque o valor secundário é eterno, o valor secundário é forever, tudo bem? E ele não perde mais. Questão 2. A fase do processo de documentação que envolve as atividades de análise, seleção, fixação de prazos de guarda dos documentos, ou seja, que implica decidir quais os documentos a serem eliminados e quais serão preservados permanentemente, é denominada. Olha, tem uma coisa interessante, você sabe que muito aluno confunde as fases da gestão documental com a chamada teoria das 3 idades. Eu não sei por que confundem tanto. Na verdade, até eu sei por quê. Se fala, ó, 3 fases da gestão documental. Aí fala teoria das 3 idades. Para quem já está estudando, sabe que quando eu falo de fases da gestão documental, eu falo de produção, utilização e manutenção e destinação. E quando eu falo de teoria das 3 idades, estou falando de corrente, intermediário e permanente. Então, veja que a questão aqui, ele está falando das fases da gestão documental. Então, vamos falar um pouquinho das fases da gestão documental para você. Beleza? Olha na tela, ó. Quando fala-se fases da gestão documental, nós estamos falando aí de produção, utilização e manutenção e também destinação. Isso quer dizer, é bem simples isso, ó, que todo documento ele é criado um dia. E se ele é criado com qual valor? Valor primário ou secundário? O que? No ouvidão, o quê? Primário, exatamente, valor primário. E aí depois eu tenho que usar esse documento. Eu vou usar esse documento, vou utilizar e vou manter esse documento, porque nem sempre eu estou usando, né? Às vezes ele está guardadinho ali durante uns meses, durante umas semanas, mas veja, eu estou utilizando devido ao seu valor primário. Depois que o documento encerra o seu trâmite, eu tenho que decidir o que eu vou fazer com esse documento, qual será o destino dele. Então, nesse caso, eu tenho que dar um destino. Essa destinação quer dizer, ora, o documento não tem mais valor administrativo, mas agora ele pode vir a ter um valor histórico secundário. Tudo bem? Então, vamos explicar um pouquinho cada uma dessas fases. Ó. Primeira fase de produção. Fase de produção é a fase que eu estou criando o documento. Todo documento ele é criado um dia. E ele é criado com valor primário. Perfeito. Aí eu criei o documento, eu criei para usar, né? Então logo vou chegar na fase de utilização e manutenção. Essa fase de utilização e manutenção, ela é também chamada de fase de uso. Fase de uso. Eu já vi até caindo em prova também fase de conservação.
Então você tem que ser malicioso, porque veja bem, na hora da prova nem sempre cai a palavrinha perfeita, aquela palavrinha que você gosta. Então pode cair ali um termo, por exemplo, genérico, uso, utilização, conservação, manutenção, dando a ideia que o documento ou está sendo usado, ou então não está sendo usado até quando você usar ou enquanto você não usa. Beleza? Tudo bem. Depois de você utilizar e esse documento encerrar o seu trâmite, aí você chega na fase de destinação. A fase de destinação, olhe na tela, ó, fase de destinação é bem interessante. É uma fase em que eu tenho que fazer uma avaliação desse documento para, a partir dessa avaliação, dar um destino a esse documento. Porque não tem como você destinar o documento, dar um destino final para esse documento sem fazer uma avaliação antes. Perfeito, por isso que na prova, a fase de destinação pode cair também como fase de avaliação e destinação. Agora, o que acontece na fase de destinação? Na tela eu coloquei claramente um esquema que mostra o que acontece na fase de destinação. Olha aí, ó. Na fase de destinação, nós temos basicamente um processo de avaliação. E a partir dessa avaliação, eu vou verificar o seguinte. Eu sei que o documento não tem mais valor primário. O documento não tem mais valor primário, porque se ele tivesse valor primário, ele não estava na fase de destinação, ele estaria na fase de produção ou na fase de utilização e manutenção, perfeito? Ok. Então, se ele não tem mais valor primário, eu tenho que saber se ele vai ter ou não valor secundário histórico. Então, olha na tela, ó. Nesse caso, se o documento ele não tem mais valor primário e ele não vai ter valor secundário, ó, é porque ele não vale nada, então você vai descartar. Se ele não vale nada, você descarta. Lembrando, né, eu digo principalmente para as mulheres, se não vale nada, jogue fora. Ah, pessoal, mas ele beija bem e tal, né? Ele vai virar evangélico. Não, meu amigo, né? Se não vale nada, joga fora. A outra opção é, o documento não tem mais valor primário, mas agora ele tem valor secundário. Ora, se ele tem valor secundário, quando é que acaba o valor secundário? Jamais, nunca. Então isso quer dizer que o documento vai ter que ser guardado para sempre, porque o valor dele é eterno. Esse processo de jogar, ou melhor, de enviar o documento para arquivo permanente, de decidir que ele vai ter que ser arquivado para sempre, tem um nome: recolhimento. Toda vez que o documento é enviado para arquivo permanente, eu vou chamar de recolhimento, viu, gente? Recolher o documento. Inclusive, na hora da prova, basta falar recolher. Se falar recolher, você já sabe que ele está falando de enviar para arquivo permanente. Então, não adianta falar, não precisa falar assim, eu recolhi para o arquivo permanente. É um pleonasmo, não precisa. É a mesma coisa dizer assim, eu estou com hemorragia de sangue. Se é hemorragia, é de sangue. Então, logo, recolher é sempre enviar para arquivo permanente, ou seja, enviar para ser guardado para sempre. Perfeitinho? Ok, vamos seguir em frente, ó. Então, lendo a questão, diz o seguinte, ó, a fase do processo de documentação envolve as atividades de análise, seleção e fixação de prazo de guarda dos documentos, ou seja, que implica decidir quais os documentos a serem eliminados e quais serão preservados permanentemente. Ora, está claro que só tem duas opções nessa fase, ou eliminar ou guardar para sempre. A fase da gestão documental, que eu tenho que eliminar ou preservar permanentemente, é a fase de destinação, letra D de destinação. Letra D de doidinho e doido para passar. Destinação, ou também chamada de avaliação e destinação. Beleza? Ó, professor, eu fiz uma prova uma vez e a fase de destinação estava sendo chamada de destinação final. Tá certo isso? Tá certo sim. Também pode ser chamado de destinação final. Ok, vamos seguir em frente. Questão 3. Se tiver muito rápido, gente, você para e volta o vídeo para assistir novamente, né? Porque aqui a gente tem agilidade, tem objetividade para que você possa ganhar tempo, né? O tempo para você é ouro. Você está estudando em casa aí e você precisa fechar o conteúdo, você precisa aproveitar o seu tempo, largar um pouco de lado aí as redes sociais, deixar um pouco lá a vida alheia, né? Às vezes dar um tempinho mais na academia, não ficar tanto tempo ali malhando, para estudar. Vale a pena focar nesse momento para que você possa ser aprovado. Depois, né, você vai lá e já, depois de aprovado, contrata um personal trainer, vai viajar, vai curtir redes sociais, mas eu acho que agora vale a pena você ficar focado, tá bom? Vale a pena, um esforçozinho para que você possa ser aprovado. Olha aí, questão 3, olha na tela.
Assinale a alternativa que apresenta exemplos de espécie documental encontrados em arquivos administrativos. Ele está falando de espécie documental. E o que é uma espécie documental? Coloquei aí na tela, ó. Uma espécie tem um conceito. E aí, o conceito nem sempre é bonitinho como está aparecendo aqui. Podem aparecer na prova, muitas vezes, outros conceitos. Mas esse conceito aqui é um dos conceitos mais conhecidos. O que eu posso dizer a vocês é que a espécie é um tipo de configuração, que a gente pode dizer, um tipo de classificação, melhor dizendo, de documento, que a gente diz o seguinte, ó, é a configuração física que assume um documento de acordo com a disposição e a natureza das informações nele contidas. Pessoal, não entendi não, vou explicar. Cada documento, ele tem uma forma no qual, uma regra de formatação, uma regra de padronização que faz com que os documentos tenham características peculiares. Então, você olha para um edital, você vê que a formatação ali do texto, das figuras, né, dos parágrafos, é de um jeito. Você olha um ofício, você vê que a formatação também é de um jeito. Você vê lá um relatório e vê que é de um jeito. Você vê um contrato e vê que é de outro jeito. Então, cada documento, ele tem ali certas regras que fazem com que a natureza das informações contidas nesse documento seja peculiar, tudo bem? É isso que é a classificação de espécie. Para ficar mais fácil, eu coloquei exemplos aí na tela. E olha aí os exemplos. Ó, ofício, acho que todo mundo já ouviu falar de ofício, ata, parecer, relatório, memorando, edital, certidão, decreto, tudo isso são exemplos de espécies documentais, tá bom? Mas eu tenho uma dica boa para vocês, ó, que é muito nas provas de concurso. Eles tentarem fazer com que o aluno confunda o conceito de espécie com o conceito de tipo ou tipologia documental. Então é muito fácil fazer com que o aluno faça essa confusão. Uma coisa é espécie, outra coisa é tipo ou tipologia documental, tá certo? Então, se você souber a diferença entre espécie e tipologia, provavelmente você vai acertar a maioria das questões sobre esse assunto. Então, olha na tela aí agora o conceito de tipologia documental. Bom, o tipo ou tipologia documental é a configuração que a espécie assume. Então, veja bem, a espécie ela pode assumir uma característica. E essa característica da espécie vai depender da atividade geradora do documento. Vamos explicar melhor. A espécie ata pode ser vários tipos de ata. Pode ser ata de reunião do condomínio, pode ser ata de reunião do conselho, pode ser ata, por exemplo, de fundação, ata da reunião de fundação de tal coisa. Então, veja que a atividade dessa ata é a reunião do conselho. Se aparecer na prova só ata, é espécie. Se aparecer ata de reunião do conselho, aí já é tipo ou tipologia. Novamente na tela. Relatório é espécie. Mas se aparecer na prova relatório de vendas, aí já é tipo ou tipologia. Ofício é espécie. Ofício de solicitação de doação, aí já é tipo ou tipologia. Olha, eu sei que já está fácil, mas para ficar ainda mais fácil, eu fiz esse esquema aqui, ó. Veja que a espécie contrato, ela pode ser especificada, detalhada na tipologia contrato de aluguel. E o contrato de aluguel, ele é a soma da espécie mais a função desse contrato, que é o aluguel. Logo, eu tenho tipo ou tipologia. Então, se for só contrato, eu tenho espécie. Se for contrato de alguma coisa, aí já é tipo ou tipologia. Vamos ver na tela um outro exemplo. Ó. Olha aí um outro exemplo. Tá aí. Relatório é espécie. Agora, relatório de vendas, aí já é tipo ou tipologia. Relatório é espécie, de vendas, aí vira tipologia. Eu acho que não tem muita dificuldade em relação a isso não, né, gente? Eu acredito que não, né? Perfeito. Então, diferencie bem isso. Lembrando que existe uma hierarquia, né? Primeiro você tem a classificação de gênero, que é a classificação mais geral, classificação que tem lá textual, iconográfico, fonográfico, cartográfico, micrográfico, é o gênero que é o maior, a classificação mais geral, gênero vem de geral. Depois você tem a classificação de espécie e depois, mais abaixo, a classificação de tipo ou tipologia, que é a classificação mais detalhada, mais específica de um documento, tá bom? É a menor classificação, né, de um documento. Perfeito. Vamos seguindo em frente para a questão.
3. Assinale a alternativa que apresenta exemplos de espécie documental encontrados em arquivos administrativos. Ora, se ele está pedindo espécie, qual é a alternativa aí que só apresenta espécies? Nesse caso aí, letra B, ata e certidão. Ata e certidão, tudo bem? Veja aí, por exemplo, na letra D, a letra D tem certidão de nascimento e relatório de reunião. Essa letra D aí tem exemplos de tipo ou tipologia, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Tem muita questão para frente e a gente vai comentar ainda muita coisa. Vamos lá, gente, ó. Quarta questão. O arquivista de uma instituição considera um documento em sua mesa como sem uso imediato, porém podendo ser consultado eventualmente. Para a gente responder essa questão, vamos ver aqui um pouco sobre a chamada teoria das 3 idades ou ciclo de vida dos arquivos. Veja, gente, ó, em termos de concurso público, essa é a teoria em relação a arquivos, né, arquivologia, noções de arquivos. Geralmente é a teoria, o assunto que é mais cobrado em provas de concurso. Ele é muito básico, né? Ele geralmente está sendo cobrado ali nas provas de nível médio, até em provas de nível superior, provas para arquivista também cobra. Então veja, quando se fala de teoria das 3 idades, é a mesma coisa de ciclo de vida dos arquivos, ou estágios de evolução dos arquivos. Quer dizer o seguinte, que o arquivo ele tem um ciclo de vida. Você tem um arquivo mais novinho, um arquivo lá no meio e um arquivo já idoso. Tem um arquivo de primeira idade, que é o arquivo mais jovem, depois os documentos vão ficando ali, vamos dizer assim, quase sem uso ou meio encostados, aí vai para a segunda idade, que é quando o arquivo está adulto, e depois você tem lá a terceira idade, que é quando os arquivos estão idosos. Claro, essa analogia não é perfeita, mas é mais ou menos isso. Basta lembrar o seguinte, ó, qual é a fase da vida da gente que a gente é mais ativo, que a gente tem mais energia, que a gente se movimenta mais? É quando a gente é jovem, né? Que é a primeira idade da gente. A fase que, teoricamente, a gente também está menos ativo, né? Que a gente não tem mais tanta energia assim, é a terceira idade, quando é de idoso. Então, aqui é mais ou menos a mesma lógica. A característica, ou melhor, o critério que separa as 3 idades documentais é a frequência de uso, ou seja, o quanto esse documento é usado ou não, o quanto esse documento é ativo ou não, perfeito? Então lembre-se disso, o critério utilizado para definir as 3 idades é a frequência de uso, Olha na tela aí sobre a teoria das 3 idades, ó. Então veja bem, a teoria das 3 idades diz o seguinte, cuidado que ela também pode ter outros termos, ó, teoria das 3 idades ou ciclo de vida dos arquivos. Essa teoria diz, ó, nós temos a primeira idade ou corrente, segunda idade ou intermediário e terceira idade ou permanente. Então, aqui tem uma ideia de quanto mais novo, mais ativo. Então, aqui eu uso muito, aqui eu uso menos e aqui eu uso menos ainda, certo? Tudo bem. Veja que pode aparecer na prova com outros nomes. Ciclo de vida dos arquivos ou estágio de evolução dos arquivos ou teoria das 3 idades. Olha aí, ó, estágio de evolução, ciclo de vida, estágio de evolução, teoria das 3 idades, tá bom? Cuidado com esses sinônimos aí, a mesma coisa. Ok, vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas idades aí. A primeira idade diz o seguinte, ó, o arquivo corrente ou primeira idade é o constituído de documentos em curso. O que quer dizer em curso? Quer dizer que é aquele que é usado com muita frequência, está sendo usado, né? Ou consultados frequentemente. Então, às vezes, ele não está sendo usado, está meio parado, mas mesmo parado hoje, amanhã vai ser consultado. Ele passou uma semana sem uso, mas na outra semana é usado. Então, ele mesmo parado, há uma certeza que ele vai ser usado logo, logo. Como ele é usado frequentemente, a ideia, o ideal, seria conservar ele nos escritórios ou nas repartições mais próximos de mim. Quanto mais próximo de mim, mais fácil o acesso. Então, veja, a maneira que eu tenho para resumir o arquivo de primeira idade é documentos que eu uso com muita frequência e que, por isso, de preferência, eles devem ficar próximo de mim. Eu uso muito, deve ficar próximo de mim. Eu uso muito, ele deve ficar mais próximo de mim. Professor, é obrigatório que ele fique próximo de mim? Não, não é obrigatório. Mas, se eu uso muito, o ideal é que fique próximo de mim. Perfeito? Então, vamos seguir em frente. Vamos ver agora o arquivo de segunda idade. O arquivo de segunda idade ou intermediário, gente, ele surge com o seguinte propósito. Ele surge para desafogar os documentos do arquivo corrente.
O arquivo corrente tem documentos que são usados com muita frequência. Quando um documento está meio encostado no arquivo corrente e ele está lá ocupando espaço que podia ser ocupado por um documento que eu uso com mais frequência, o ideal seria colocar num lugar onde o documento vai ficar com menor uso. Geralmente esses espaços, eles ficam mais distantes, eles não ficam pertinho de mim, ou não precisam ficar perto de mim. Inclusive, é até recomendado que você coloque em espaços em que o metro quadrado é mais barato, ou seja, espaços mais econômicos para você, tá bom? Então, vamos ver aí o conceito de arquivo intermediário. Olha na tela. O arquivo intermediário ou segunda unidade é aquele que possui documentos que deixaram de ser frequentemente consultados. Isso quer dizer que eles eram muito frequentemente consultados, eram documentos que estavam no arquivo corrente, mas agora não estão mais lá. Por quê? Porque eles deixaram de ser frequentemente consultados, mas cujos órgãos que os receberam e os produziram podem ainda solicitá-los para tratar algum assunto idêntico, para tirar alguma dúvida, para retomar um problema, etc. Agora, esse arquivo intermediário, como tem documentos que eu não uso mais com tanta frequência, não há necessidade de ficar próximo de mim. Não há necessidade de ficar próximo dos meus escritórios. Ah, professor, mas eu quero deixar próximo de mim. Eu gosto que ele fique próximo de mim. Mas, veja, não há muito sentido você pegar um documento que você vai usar daqui a 5 anos, que você só usa de 10 em 10 anos, e deixar próximo de você, porque ele vai estar ocupando espaço, tá bom? Então, o grande objetivo do arquivo intermediário de segunda unidade é o quê? Economizar espaço no arquivo corrente, liberar espaço no arquivo corrente, tá bom? Perfeito. Olha aí, vamos seguir em frente. Vamos ver agora o conceito do arquivo permanente. Está aí na tela, ó. Arquivo permanente ou terceira idade, constituído de documentos que perderam todo o valor de natureza administrativa e que se conservarem em razão do seu valor histórico ou documental. Olha aí na tela interessante. Valor histórico. Valor histórico eu falei dele já, agora eu falei do valor histórico, que é o mesmo valor secundário, valor informativo, né, o valor probatório. Então, são documentos que eles não têm mais valor administrativo, mas que agora eu vou guardar devido ao seu valor histórico. E aqui tem uma informação que é bem legal na tela, ó. Muitas vezes, os arquivos permanentes são chamados de arquivos propriamente ditos. Por quê? Porque, veja bem, esse é o arquivo que o documento vai ficar para sempre, forever. Se ele vai ficar lá para sempre, forever, isso quer dizer que é o arquivo por si, né? Ou seja, é o próprio arquivo. É aquele cara que pode se chamar de arquivo. Ah, professor, quer dizer que o arquivo de primeira idade e segunda idade não são arquivos? Não, não falei isso. Eu falei que se tem um arquivo que o documento vai ficar para sempre, é o permanente. Logo, eu posso dizer que, cara, esse é o arquivo, né? O cara. É o cara. Por quê? Porque o documento vai ficar guardado forever. Perfeito? Então, alguns autores chamam de arquivo propriamente dito. Tudo bem. Vamos seguir em frente. Ó, vê se eu coloquei mais alguma coisinha importante. Coloquei sim, ó. Ah, que é bem legal, gente. Ó, esse aqui tem um esquema bem legal. Se um documento ele está aqui na primeira idade, na fase corrente, no arquivo de primeira idade, é porque o valor dele é primário e o uso dele é frequente. Se ele está aqui no arquivo de segunda idade ou intermediário, é porque ele ainda tem valor primário, viu? Ele ainda tem valor primário. Só que agora o uso dele é eventual, o uso dele agora é esporádico. De vez em quando só eu vou usar. Perceba então que a diferença entre a primeira e a segunda idade não é o valor, e sim a frequência de uso. Eu até já falei e vou repetir. O que define as 3 idades é a frequência de uso, Já na terceira idade ou permanente, não importa muito aqui a questão do uso, se é muito ou pouco frequente, mas é claro que o uso tende a ser pouco frequente. O mais importante, o critério mais definidor para um documento estar no arquivo permanente é o seu valor, o valor secundário histórico, tá bom?